nosso conhecimento da programação neurolinguística. Esta será a aula sobre os pressupostos básicos da PNL. Os pressupostos básicos da PNL é um conjunto de regras, de normas que devem ser seguidas por todos aqueles que praticam a programação neurolinguística. Os pressupostos básicos da PNL são conceitos já formados, já prontos, a respeito de diversas situações, de diversos casos, de diversos estudos no campo da programação neurolinguística, ou seja, são conceitos já formulados, coisas que já foram discutidas e que já foram acertadas dentro do âmbito da programação neurolinguística, tá bom? Alguns deles são famosos, outros são desconhecidos, alguns deles são muito claros e muito fáceis, outros são bem polêmicos, são bem complexos. Nesta aula, então, você vai poder aprender mais, então, sobre programação neurolinguística, tendo uma ideia da sua profundidade, da sua amplitude dentro dos pressupostos básicos da programação neurolinguística. Então, continue observando como nós vamos, então, aprender sobre isso, tá? O primeiro pressuposto básico é o mais famoso da programação neurolinguística. É este que fala a respeito de o mapa não ser o território. O que é o mapa não é o território? O que significa isso? É assim, o território é o mundo, é o espaço, é onde nós vivemos, é nosso planeta, é nossa cidade, é nosso meio ambiente, é o lugar onde nós estamos. Tudo isto é o território. O mapa são aquelas informações, são as impressões que nós obtivemos desse mundo, desse lugar onde nós vivemos. São as informações que nos foram passadas, são aquelas informações que nosso cérebro captou através dos nossos 5 sentidos. Você lembra quais são eles? Visão, audição, olfato, tato e paladar. Ou como nós aprendemos na segunda aula, são aquelas impressões que nós obtivemos através do nosso sistema representacional, auditivo, visual e sinestésico. Você deve se lembrar, né, que o auditivo se refere à audição, visual, à visão, e o sinestésico se refere ao olfato, ao tato, ao paladar e também à emoção. Então aqui está querendo dizer, está se referindo esse território ao lugar onde nós vivemos e o mapa às impressões internas que nós temos a respeito desse meio ambiente onde nós vivemos, desse lugar onde nós vivemos. Mas não se refere apenas ao lugar. O fato, o pressuposto do mapa não ser o território, também se refere às questões metafísicas, também se refere ao campo das ideias, também se refere à nossa psicologia, ao relacionamento, ou seja, toda a impressão que nós temos a respeito de tudo no nosso mundo simplesmente não é o território, é só um mapa que nós temos, que nós usamos para viver no território. Ou seja, esse nosso mapa não é a realidade. Lembra no que nós aprendemos a respeito da percepção? Percepção é uma impressão que nós temos da realidade, é como nós percebemos a realidade, mas não é exatamente a realidade, é só a forma como nós percebemos. Então, quando em PNL nós falamos do mapa não ser o território, nós estamos nos referindo ao fato de que o mapa que nós temos do mundo, a impressão que nós temos do mundo e das pessoas como um todo, não é o território, não são as pessoas, é só a impressão que nós temos delas, ok? Então, toda vez que alguém falar de alguém ou dela mesma para você, ela está se referindo ao seu mapa, ao mapa dela, você está entendendo? Não exatamente a realidade, é a impressão que ela tem do mundo. Tem um exemplo que eu acho muito interessante. Eu moro em Cascavel, no Paraná. Portanto, se eu falar para você como é viver em Cascavel, tudo que eu estou te falando, na verdade, é o meu mapa de Cascavel que eu estou te dando. Não quer dizer que Cascavel seja desse jeito. É a impressão que eu tenho de Cascavel, no Paraná. Entendeu? Cidade que eu gosto muito. Agora, se você vier para cá, quem garante que você vai gostar? Ou que você não vai gostar? Não tem como saber isso. Apenas você estando aqui é que nós podemos tirar essa prova.
E também é o seguinte, se você perguntar para mim como é viver em Cascavel, eu vou te passar uma relação de coisas, a impressão que eu tenho de Cascavel. Isto é o meu mapa. Não quer dizer que Cascavel seja assim, é a impressão que eu tenho de Cascavel. Se você perguntar para uma outra pessoa que mora aqui e que não gosta de Cascavel, vai te falar mal da cidade. Se você perguntar para uma outra pessoa que gosta de Cascavel, vai te falar bem. Mas nenhuma das duas estará certa, porque ambas estão falando de suas impressões, ou seja, do mapa delas. Se você vier para Cascavel, você também terá a sua impressão, ou seja, terá o seu mapa de Cascavel. Você entendeu? Então, tudo que nós temos na nossa mente, no nosso cérebro, a respeito do mundo e de tudo mais, são apenas mapas. E esses mapas não são o território, ou seja, é apenas uma impressão que a pessoa tem. Então, essas impressões, elas vão muito mais além do que nós podemos imaginar. Porque, como eu falei, não se refere apenas ao local, ao ambiente físico, mas se refere também ao campo das ideias. Por exemplo, se alguém falar para você de uma outra pessoa, está te dando um mapa da outra pessoa. Esse mapa é verdadeiro? Não. Esse mapa é apenas a impressão que aquela pessoa tem daquela outra pessoa de quem ela está falando. Se você for conhecer essa pessoa assunto, então você poderá ter as suas impressões, que podem ser diferentes, ok? Então tudo que nós temos na nossa cabeça são mapas da realidade. E este mapa não corresponde ao território, mas sim à nossa realidade, a forma como nós vemos a realidade, como nós interpretamos essa realidade. É disso que se trata o mapa não ser o território. Então esse é o pressuposto mais famoso da programação neurolinguística. É o mais conhecido, é o que mais se discute dentro da PNL, né? Que mais nos ensina, que é saber o quê? Saber que eu não sou o dono da verdade, que eu não tenho o conhecimento puro e verdadeiro das coisas. O que eu tenho é impressão das coisas. As coisas me parecem ser dessa ou daquela maneira. E não só as coisas, os lugares e principalmente as pessoas também. As ideias. Alguém pode chegar para você e falar de suas ideias, de sua doutrina religiosa, de sua posição política e de tudo mais que ela quiser falar. Ela está passando para você o mapa dela, o mapa mental dela, a impressão que ela tem dessas coisas das quais ela está falando. Quando você aprende isso, você também está criando dentro da sua cabeça um mapa. Ou seja, eu estou passando para você um mapa do que é a programação neurolinguística. Se você for estudar com outro professor, ele vai falar para você de uma outra forma da PNL. Tá, mas aí será que ele vai falar outras coisas diferentes? Ele vai ensinar outra PNL? Provavelmente não, é a mesma PNL. Mas ele vai falar de outro jeito. Ele vai dar atenção talvez a outras coisas e por aí vai. Da mesma maneira, quando você aprende PNL, você está criando dentro da sua cabeça um mapa. Ou seja, na prática é assim. Nosso cérebro pega através dos nossos ouvidos, dos olhos, enfim, dos nossos 5 sentidos, das 3 faixas de comunicação, visual, auditivo e sinestésico, ou dos 3 sistemas representacionais, que são os mesmos, né? E ele pega essas impressões e forma dentro da mente o mapa a respeito do território e de tudo mais que ele está percebendo, ok? E é assim que daí nós deduzimos que o mapa não é o território, é apenas a impressão. Mas essa impressão não é verdadeira? Até certo ponto é. A questão é que ela não pode ser tratada como a verdade absoluta, ou seja, por mais interessante que seja o seu pensamento, a sua doutrina religiosa, a sua crença religiosa, né, a sua doutrina política, qualquer que seja nesse sentido, ela é verdadeira para você e para uma porção de outras pessoas pode ser também, mas nunca será verdadeira para todas as pessoas. Por quê? Porque nós temos impressões do mundo e nós criamos mapas internos do mundo, que não é a realidade, são representações internas do que nós temos como sendo realidade, ok? Então,
Tenho aqui um exemplo que eu vou te dar, que você está vendo aí na tela, né? Que é o mapa da Oceania. Você conhece a Oceania? Provavelmente não, talvez conheça, né? Então, qual é a impressão que você tem a respeito da Oceania? Se você olhar esse mapa aí que você está vendo, dá para ter uma ideia do que é viver na Oceania, só olhando essa mancha de tinta aí? Provavelmente não. Então, eu vou dar a você uma visão mais próxima do que é a Oceania. Olha só, a Oceania tem essas paisagens lindas que você está vendo aí, né? São fotos lindas, maravilhosas. Isso quer dizer que a Oceania é exatamente isso aqui? Não, isso são fotos, foram tiradas de um determinado ângulo. Não quer dizer que a Oceania toda seja desse jeito. É uma parte dela, ou partes dela. É lógico que é um lugar lindo, mas não é tudo assim. Lá tem outros lugares também que talvez não sejam tão interessantes, não é? Mas é uma impressão que nós temos, que é passada. Então, no momento que eu te mostrei só o mapa, olha só, você tem uma impressão do que é a Oceania. No momento que nós mostramos fotos mais localizadas, você tem uma outra impressão mais purificada, mais rica do que é a Oceania. Se você for para a Oceania, as suas impressões vão aumentar demais, talvez até mudem. É por isso que tem um ditado que dizem por aí que não é muito verdade, que diz assim que a primeira impressão é a que fica. Essa impressão, em algumas situações, pode ser, mas não é verdade. Por que não? Porque quando você conhece uma coisa assim de cara, a primeira vez, talvez você goste, talvez não. Mas se você começar a estudar melhor aquilo, começar a ter um contato mais aprofundado daquilo, talvez a sua opinião mude. Não é certeza que muda, mas talvez mude. Quantas vezes você conheceu alguém, conheceu uma pessoa que você não gostou de cara? E depois de conviver um pouco com ela, passou a gostar. Ou o contrário, quantas vezes você conheceu uma pessoa e se apaixonou, não é? E depois de um tempo com ela, você simplesmente não aguentava mais. Então, a última impressão que nós temos de uma coisa é a que acaba ficando, você entendeu? Ou a partir do momento que nós passamos a conhecer mais profundamente as coisas, a nossa opinião a respeito das coisas pode mudar.